Quando você dirige o olhar para os cantos mais íntimos de sua existência, uma realidade perturbadora se revela. As correntes que limitam seu potencial não nasceram de sua essência, mas foram forjadas por mãos alheias. Cada momento de insegurança que você experimenta, cada fragmento de dúvida que corrói sua determinação, representa o resultado de um projeto meticuloso de domesticação. Há séculos, Nicolau Maquiavel desvendou essa arquitetura do controle em seus escritos mais profundos, revelando como as estruturas de poder operam através da manipulação psicológica das massas. O sistema no qual você nasceu funciona como uma máquina de produção de submissão. Desde seus primeiros suspiros de vida, vozes sussurram em seus ouvidos comandos disfarçados de conselhos. Seja compreensivo, perdoe sempre. A paciência é uma virtude. Essas não são orientações morais genuínas, mas sim códigos de programação destinados a criar indivíduos controláveis. Maquiavel, em sua genialidade política, compreendeu que o verdadeiro poder não reside na força bruta, mas na capacidade de moldar a percepção e o comportamento das pessoas sem que elas percebam. Examine cuidadosamente os momentos em que você se desculpou por crimes que não cometeu. Analise as situações onde sua generosidade foi transformada em combustível para a crueldade alheia. Reflita sobre as ocasiões em que seu silêncio foi interpretado como consentimento para sua própria exploração. Cada uma dessas experiências representa uma vitória do sistema de controle sobre sua autonomia individual. O que você interpretou como defeitos de caráter eram, na verdade, sintomas de uma programação social destinada a manter você em estado de subordinação perpétua. A dinâmica do poder, conforme magistralmente descrita por Maquiavel em O Príncipe, opera através de princípios imutáveis que transcendem épocas e culturas. Um desses princípios fundamentais estabelece que a percepção determina a realidade política e social. Se você projeta vulnerabilidade, atrairá predadores. Se demonstra perdão excessivo, convidará traições. Se exibe bondade sem força correspondente, será percebido como presa fácil por aqueles que dominam as artes da manipulação. O despertar para essa realidade representa o primeiro passo em direção à liberdade genuína. No exato momento em que você compreende que sua fragilidade foi artificialmente instalada, você adquire o poder de desinstalá-la. Quando você para de oferecer explicações desnecessárias para suas decisões, quando se recusa a carregar culpas que não lhe pertencem, quando estabelece limites sem negociação, você inicia um processo de transformação que alarma profundamente aqueles que se beneficiavam de sua docilidade anterior. A sociedade contemporânea vende narrativas reconfortantes para manter as pessoas em estado de passividade produtiva. Os bons sempre vencem, repetem os arautos da mediocridade. A honestidade é sempre recompensada, sussurram os vendedores de ilusões. Quem espera sempre alcança, prometem os mercadores de falsas esperanças. Essas máximas não passam de canções de ninar para adultos, destinadas a manter as mentes adormecidas, enquanto outros colhem os frutos do poder rico. Maquiavel alertou que o príncipe que governa apenas através do amor está destinado à ruína. A mesma lógica se aplica ao indivíduo comum. Aquele que busca apenas ser amado será inevitavelmente explorado por aqueles que compreenderam as verdadeiras regras do jogo social. O respeito, diferentemente do amor, não pode ser falsificado ou manipulado. Ele emerge naturalmente quando as pessoas percebem que você possui capacidade real de influenciar consequências em suas vidas. A análise maquiavélica da natureza humana revela uma verdade incômoda. As pessoas não respondem à bondade abstrata, mas sim à percepção de poder concreto. Um indivíduo pode possuir todas as virtudes morais imagináveis, mas se não demonstrar capacidade de proteção e liderança, será relegado à invisibilidade social. Por outro lado, aquele que projeta autoridade, mesmo sem exercê-la de forma tirânica, naturalmente atrai respeito e consideração. O processo de reconhecimento da própria fraqueza exige coragem intelectual extraordinária. Você deve examinar suas próprias reações emocionais com a mesma frieza científica que um cirurgião examina um tumor. Identifique os momentos em que sua necessidade de aprovação determinou suas decisões. Reconheça as situações onde seu medo de conflito o levou a aceitar tratamentos degradantes. Catalogue as ocasiões em que sua busca por harmonia resultou em sua própria desarmonia interna. Essa análise
não deve ser conduzida com autopiedade ou autoflagelação, mas sim com a precisão clínica de quem está diagnosticando um problema para resolvê-lo definitivamente. A fraqueza não é um defeito moral, mas sim uma estratégia de sobrevivência que se tornou obsoleta. Durante a infância, a submissão pode garantir proteção e cuidado. Na vida adulta, ela se transforma em convite à exploração e ao desrespeito. O sistema social opera através de mecanismos sutis de condicionamento que tornam a obediência mais atraente que a autonomia. Desde o sistema educacional até as estruturas corporativas, passando pelas dinâmicas familiares e sociais, existe uma pressão constante para que você permaneça dentro de parâmetros controláveis. Pessoas que questionam, que estabelecem limites firmes, que recusam papéis predefinidos, representam ameaças ao funcionamento suave da maquinaria social. Maquiavel observou que os governantes eficazes não dependem da bondade natural de seus súditos, mas sim de sistemas que tornam a desobediência mais custosa que a obediência. O mesmo princípio opera nas relações interpessoais. As pessoas respeitam limites não por generosidade, mas porque percebem que violá-los resultará em consequências desagradáveis. Quando você remove essas consequências através do perdão automático e da aceitação passiva, você inadvertidamente encoraja comportamentos desrespeitosos. A primeira mentira que você deve desmantelar é a superioridade moral da passividade. A sociedade glorifica o sofrimento silencioso, transformando a incapacidade de reação em virtude espiritual. Observe cuidadosamente. Quem realmente prospera no mundo não são os mais virtuosos moralmente, mas sim os mais estrategicamente inteligentes. Não são os que sofrem em silêncio, mas os que sabem quando falar e quando calar, quando ceder e quando resistir. A segunda ilusão a ser destruída é a confiança no tempo como aliado automático. Minha hora vai chegar, repetem aqueles que transformaram a inação em filosofia de vida. O tempo, na realidade, é um recurso finito que favorece os audaciosos. Enquanto você espera pelo momento ideal, outros menos qualificados, mas mais ousados, estão ocupando as posições que poderiam ser suas. A paciência é virtude apenas quando acompanhada de preparação estratégica e ação no momento oportuno. A terceira mentira fundamental é a igualdade natural entre as pessoas. Embora todos mereçam dignidade humana básica, a realidade política e social é marcada por hierarquias inevitáveis. Algumas pessoas lideram, outras seguem. Algumas dominam, outras são dominadas. Sua escolha fundamental não é se essas hierarquias existirão. Elas sempre existiram e sempre existirão. Mas sim em qual posição você se posicionará dentro delas. A quarta ilusão perigosa é a glorificação da estabilidade e da zona de conforto. A sociedade vende o sonho da segurança. Um emprego estável, uma rotina previsível, uma vida sem sobressaltos. Mas essa estabilidade artificial funciona como uma prisão dourada que atrofia suas capacidades de adaptação e crescimento. Maquiavel compreendeu que o poder real emerge da capacidade de navegar na incerteza, de tomar decisões sob pressão, de adaptar-se rapidamente às mudanças circunstanciais. A quinta mentira, talvez a mais insidiosa, é a utilização da culpa como ferramenta de controle social. Você é condicionado a se sentir culpado por desejar mais do que possui, por estabelecer limites em relacionamentos tóxicos, por priorizar seus próprios interesses quando necessário. Essa culpa programada não representa consciência moral genuína, mas sim um mecanismo de autossabotagem que impede sua ascensão natural ao poder pessoal. Para escapar dessa rede de mentiras reconfortantes, você deve desenvolver uma relação violentamente honesta com a realidade. Isso significa aceitar que ninguém virá salvá-lo, que você deve se tornar a pessoa forte que você gostaria de ter ao seu lado, que o mundo responde à força mais do que à bondade, e que sua sobrevivência e prosperidade dependem inteiramente de sua capacidade de se tornar formidável. A transformação de mentalidade exige que você substitua o pensamento emocional pelo raciocínio estratégico. Maquiavel nunca instruiu os príncipes a governarem através de explosões emocionais ou reações impulsivas. Pelo contrário, ele enfatizou a importância do cálculo frio, da percepção aguçada, da capacidade de usar pessoas como recursos quando necessário
e de descartá-las quando sua utilidade se esgotasse. Essa abordagem pode parecer cruel para mentes condicionadas pela moralidade convencional, mas representa simplesmente uma descrição precisa de como o poder realmente funciona. Primeiro, você deve parar de reagir emocionalmente aos estímulos externos e começar a calcular suas respostas estrategicamente. Pessoas que operam primariamente através de emoções são previsíveis, e o que é previsível pode ser facilmente manipulado. Se você se irrita facilmente, outros podem provocá-lo para desviar sua atenção. Se você se ofende rapidamente, podem silenciá-lo através de ataques ao seu ego. Se você demonstra necessidade desesperada de amor e aprovação, podem controlá-lo através da alternância entre afeto e rejeição. Segundo, você deve desenvolver a capacidade de se desapegar de resultados específicos. Pessoas emocionalmente imaturas se obcecam com desfechos particulares, investindo toda a sua energia psíquica na tentativa de controlar variáveis externas. Indivíduos estrategicamente desenvolvidos focam no que podem controlar: seu posicionamento, sua preparação, sua capacidade de adaptação. Quando um plano falha, eles não desperdiçam energia em lamentações, mas imediatamente começam a calcular alternativas. Quando uma pessoa os abandona, eles não imploram por reconciliação, mas avaliam silenciosamente as lições aprendidas e identificam substitutos mais adequados. A mente verdadeiramente estratégica opera como um cirurgião. Ela identifica o que não está funcionando e remove com precisão, sem hesitação emocional. Você deve aprender a se afastar de pessoas, projetos e situações com a mesma naturalidade com que um médico descarta um instrumento contaminado. Não há espaço para segundas chances, baseadas em sentimentalismo, para debates emocionais intermináveis ou para súplicas que diminuem sua dignidade. Terceiro, você deve aprender a utilizar suas emoções como ferramentas estratégicas, nunca como guias de decisão. Suas emoções não são inimigas a serem destruídas, mas também não devem comandar o navio de sua vida. Elas funcionam melhor como iscas para capturar o que você realmente deseja. A abordagem maquiavélica ensina a arte da duplicidade benevolente. Pareça gentil enquanto permanece implacavelmente focado em seus objetivos. Demonstre abertura enquanto mantém seus verdadeiros pensamentos ilegíveis. Permita que outros acreditem que você se importa genuinamente com o bem-estar deles, enquanto calcula cuidadosamente como cada interação serve aos seus propósitos maiores. Use seu sorriso para baixar as defesas alheias. Empregue o silêncio estratégico para criar tensão produtiva. Demonstre gentileza calculada para extrair informações confidenciais. Em seguida, utilize essas informações para posicionar-se vantajosamente em futuras negociações. A emoção deve funcionar como uma máscara que você veste conscientemente, nunca como uma compulsão que você sofre involuntariamente. Quando você domina essa arte, torna-se capaz de provocar nos outros as reações emocionais que servem aos seus interesses, enquanto permanece internamente centrado e calculista. Quarto, você deve construir um núcleo interno caracterizado pela temperatura emocional baixa. Os indivíduos mais poderosos da história combinaram fogo ardente em suas ambições com gelo absoluto em seus corações. Isso não implica crueldade gratuita, mas sim clareza cirúrgica na tomada de decisões. Eles desenvolvem a capacidade de pronunciar sentenças como: esta pessoa não contribui mais para a minha missão, ela está dispensada. Esta situação não está gerando os resultados necessários, vou mudá-la. Esta traição aconteceu, seguirei em frente sem olhar para trás. A maioria das pessoas se afoga emocionalmente porque não consegue praticar o desapego saudável. Elas se agarram à lealdade mesmo quando ela se tornou destrutiva, à culpa mesmo quando ela é injustificada, a versões obsoletas de si mesmas mesmo quando essas versões limitam seu crescimento. A mente fria compreende que o apego excessivo representa fraqueza operacional, que a emoção descontrolada cobra preços altos e que no jogo complexo do poder, seus próprios sentimentos podem traí-lo mais rapidamente que qualquer inimigo externo. A cura para a fraqueza não emerge através do cultivo de sentimentos mais intensos de autoconfiança, mas sim através do desenvolvimento de capacidades superiores de pensamento estratégico. A partir deste momento de compreensão, cada decisão significativa
deve ser filtrada através de uma pergunta fundamental: esta escolha aumenta ou diminui meu poder pessoal? Tudo que o enfraquece deve ser eliminado sem remorso. Tudo que o amolece deve ser silenciado definitivamente. O processo de cura não envolve bondade autoindulgente, mas clareza implacável, controle disciplinado e a supremacia absoluta da estratégia sobre a emoção. Sempre, o núcleo mais profundo da fraqueza humana não reside no medo, na dúvida ou na culpa, embora esses sejam sintomas significativos. A raiz verdadeira é o apego compulsivo, esse fio invisível que conecta sua autoestima a fatores externos, entregando assim o controle de sua vida a outras pessoas. Maquiavel identificou com precisão que o homem verdadeiramente livre é aquele que não precisa de nada, nem de ninguém, para manter sua integridade psicológica. O mundo utiliza seus apegos como alavancas de manipulação. As pessoas que você teme perder são precisamente aquelas que testarão constantemente seus limites, porque intuem que você tolerará comportamentos inaceitáveis para evitar o abandono. Sua incapacidade de se afastar quando necessário transforma você em um alvo fácil para toda forma de exploração psicológica. No momento em que alguém percebe que sua autoestima depende da validação externa, essa pessoa adquire poder sobre você. O poder genuíno exige distância emocional estratégica. Você deve estar disposto a incinerar pontes quando necessário, a aceitar a perda de relacionamentos quando eles se tornam tóxicos, a caminhar sozinho quando a companhia disponível compromete sua integridade. Essa disposição não deve vir acompanhada de tremores emocionais ou hesitação sentimental. Deve fluir naturalmente de uma compreensão clara de suas prioridades. Ainda mais perigoso que o apego a pessoas específicas é o apego à sua própria imagem pública. O desejo de ser universalmente querido, constantemente elogiado, profundamente compreendido, representa uma forma sofisticada de escravidão psicológica. Quando você molda seu comportamento para se encaixar em expectativas alheias, está operando em territórios que deveria estar dominando. Quando você diminui sua personalidade para que ninguém se sinta ameaçado, está praticando uma forma sutil de rendição. Desapegue-se completamente da ilusão de aceitação universal. Permita que o incompreendam deliberadamente. Aceite que haverá fofocas, questionamentos, julgamentos. O conforto dos outros não é sua responsabilidade, sua ascensão pessoal é. A energia que você desperdiça tentando agradar a todos é energia que deveria estar investindo no fortalecimento de sua própria posição. Muitas pessoas permanecem prisioneiras de versões obsoletas de si mesmas, apegadas a identidades construídas para contextos que não existem mais. Elas mantêm lealdade a um eu do passado que foi projetado para sobreviver em circunstâncias específicas, não para dominar territórios novos. A reinvenção contínua representa uma ameaça existencial para mentes fracas, mas uma arma poderosa para espíritos fortes. Permita que essa versão anterior de você apodreça naturalmente. Não carregue o peso morto de identidades que limitam seu crescimento atual. A pessoa que você foi ontem serviu a um propósito específico, agradeceu-lhe pelos serviços prestados e promova-a ao status de memória histórica. Você também deve se libertar da sedução mortal do conforto, o assassino silencioso de toda ambição genuína. O conforto alimenta a estagnação através de sussurros aparentemente benevolentes. Relaxe, você já fez o suficiente. Vá com calma, você merece descansar. Por que se esforçar tanto? Essas vozes não representam sabedoria, mas sim convites à mediocridade. O conforto mata a urgência que torna os indivíduos implacáveis na busca de seus objetivos. Ele drena o fogo interno que diferencia conquistadores de espectadores. Você deve aprender não apenas a tolerar o desconforto, mas a prosperar dentro dele. Desenvolva a capacidade de pensar com clareza sob pressão extrema, de tomar decisões complexas enquanto outros entram em pânico, de manter seu centro emocional mesmo quando o caos reina ao redor. Finalmente, você deve confrontar o apego mais letal de todos, sua obsessão neurótica por controlar resultados específicos, o desejo de garantias absolutas, de respostas previsíveis, de planos que funcionem exatamente como concebidos, representa uma forma infantil de relacionamento com a realidade. O poder verdadeiro emerge quando você desenvolve paz interior com a incerteza, quando para de ter medo de perder o que possui.
Quando você abandona a necessidade compulsiva de que as coisas aconteçam exatamente conforme suas expectativas, paradoxalmente ganha controle total sobre o único território que realmente importa, sua própria mente e suas próprias reações. E esse controle interno é infinitamente mais valioso que qualquer controle externo temporário. O homem que dominou completamente a arte do desapego não pode ser ameaçado psicologicamente, não pode ser manipulado emocionalmente e não pode ser destruído por circunstâncias externas. Ele se move através da vida com clareza cristalina, fala com precisão cirúrgica, caminha sozinho quando necessário, não porque nutre ódio pela humanidade, mas porque desenvolveu confiança absoluta em sua própria capacidade de navegar qualquer situação. O indivíduo verdadeiramente perigoso não precisa de validação externa, não persegue obsessivamente objetivos específicos e não teme perdas materiais ou sociais. Ele compreendeu a verdade libertadora. Quando você corta definitivamente os fios do apego compulsivo, retoma o trono soberano de sua própria consciência, e uma vez que você controla completamente sua mente, ninguém mais consegue controlá-lo. Agora que você eliminou sistematicamente a suavidade que o tornava manipulável, se desapegou de tudo que anteriormente o enfraquecia e silenciou o ruído mental que obscurecia sua clareza, algo fundamentalmente novo começa a emergir de sua psique. Não se trata meramente de autoconfiança melhorada, mas de algo mais profundo, mais frio, algo que não pode ser tocado por forças externas. Esta transformação não visa torná-lo uma versão melhor de quem você era, mas sim alguém genuinamente perigoso, não para outras pessoas necessariamente, mas para tudo que um dia exerceu controle sobre sua vida. Você não opera mais através de impulsos emocionais descontrolados. Você não busca mais aprovação como combustível para sua autoestima. Você não hesita mais quando chega o momento de agir decisivamente. Sua versão anterior perderia tempo excessivo analisando possibilidades, buscaria validação antes de tomar decisões importantes, duvidaria constantemente de cada movimento estratégico. Essa versão foi definitivamente aposentada. O que permanece é alguém afiado como lâmina, preciso como instrumento cirúrgico, eficiente como máquina bem calibrada. Você substituiu a culpa paralisante pela clareza operacional, trocou o medo limitante pela calma estratégica, transformou o apego destrutivo em silêncio produtivo. E dentro desse silêncio novo, as pessoas começam a perceber sua metamorfose, mesmo antes de compreenderem intelectualmente o que mudou. Elas sentem a ausência de sua necessidade anterior, a falta de suas reações emocionais previsíveis. Elas observam que você não treme mais diante de conflitos, não persegue mais relacionamentos que não o servem, não desempenha mais o papel da pessoa segura e previsível de quem elas dependiam para a validação própria. Você se transformou em uma anomalia dentro de um mundo povoado por homens fracos, uma tempestade interior calma, uma presença que carrega peso psicológico, sem necessidade de palavras explicativas. Esta mudança não representa arrogância conquistada, mas autoridade naturalmente desenvolvida. E você a conquistou, realizando o que a maioria das pessoas nunca conseguirá, assassinando completamente a dependência emocional que mantém indivíduos comuns em estado de servidão perpétua. A verdadeira ascensão não produz ruído externo, ela acontece internamente. E precisamente porque ocorre no território mais íntimo de sua consciência, não pode ser removida por fracassos temporários, traições circunstanciais ou mesmo isolamento social prolongado. Você não se preocupa mais com quem permanece em sua órbita ou quem decide partir. Sua atenção se concentra em quem demonstra respeito genuíno por seu silêncio, quem desenvolve temor saudável por sua distância emocional, e quem estuda cuidadosamente seus movimentos em vez de tentar igualar suas palavras. Porque agora você não fala para explicar comportamentos ou justificar decisões. Você fala para direcionar situações e pessoas. Você não se envolve em conflitos para provar pontos pessoais. Você os encerra antes que consumam sua energia. Há uma eficiência gélida em sua presença, que as pessoas sentem imediatamente. Quando você entra em ambientes, sua presença opera diferentemente. Você não precisa competir pelos holofotes, porque sua quietude estratégica produz mais impacto que as performances desesperadas dos outros. Você não está mais emocionalmente disponível para indivíduos que desperdiçam seu tempo com trivialidade. Você não se sente obrigado a consertar pessoas quebradas, a se explicar para mentes limitadas.
ou a carregar fardos alheios em suas costas. Você se treinou sistematicamente para caminhar sozinho quando necessário, e essa capacidade o tornou verdadeiramente imparável. O homem que não precisa de ninguém para manter sua integridade psicológica não pode ser manipulado por chantagens emocionais, ameaças de abandono ou promessas de recompensas futuras. Você ascendeu porque internalizou uma das verdades mais brutais de Maquiavel. O homem mais poderoso é aquele que removeu suas fraquezas sem pedir desculpas a ninguém. E esse homem não implora por atenção, não explica suas ausências, não justifica sua distância emocional. Ele simplesmente se move, silenciosamente, estrategicamente, com propósito definido. As pessoas o rotularão de frio, insensível, distante. Permita essas interpretações sem corrigi-las. O homem verdadeiramente perigoso não desperdiça energia preocupando-se com opiniões alheias. Ele se concentra exclusivamente em resultados concretos. E o resultado que ele escolheu é o controle absoluto, controle total de si mesmo, de suas reações emocionais e, eventualmente, de seu ambiente operacional. Este poder não foi presenteado, foi esculpido através de disciplina implacável, foi conquistado através de cada limite que você estabeleceu firmemente, cada apego destrutivo que você cortou cirurgicamente, cada momento em que você escolheu o silêncio estratégico em lugar da reação emocional impulsiva. Você não é mais a pessoa que se machuca facilmente. Você se tornou aquela que é lembrada permanentemente. O homem verdadeiramente perigoso não é aquele que grita ameaças ou faz demonstrações dramáticas de poder. É aquele cuja necessidade foi completamente eliminada. Aquele cuja presença calma carrega mais tensão psicológica que 10 vozes furiosas juntas. Você agora opera acima do reino da emoção reativa. Você observa situações sem responder automaticamente. Você identifica traições antes que elas se concretizem completamente. Você substituiu a lealdade sentimental pela utilidade estratégica. E quando alguém cruza linhas claramente definidas, você não perde tempo em discussões. Você simplesmente apaga essa pessoa de sua realidade. Você se tornou genuinamente perigoso, não porque deseja causar dano a outros, mas porque não precisa mais de ninguém para validar sua existência. E essa independência absoluta, por si só, aterroriza indivíduos fracos que não conseguem imaginar sobrevivência sem aprovação constante. Eles não sabem como operar sem validação externa. Você construiu sua mente para prosperar em sua ausência. Você não persegue mais a paz como objetivo externo. Você se tornou a encarnação da paz interior. E é precisamente por essa razão que as pessoas ou se aproximam respeitosamente de você ou se afastam rapidamente. Você não se adapta mais ao conforto psicológico alheio. Você os força a se adaptar ao seu silêncio poderoso. Você ascendeu não para inspirar outros ou provar algo para o mundo, mas porque se recusou categoricamente a permanecer fraco. E agora todos podem sentir essa transformação. Mesmo em ambientes cheios de ruído e distração, seu silêncio ressoa mais alto. Mesmo quando você está fisicamente ausente, sua ausência possui peso psicológico. Isso é o significado real de se tornar perigoso. Não estar mais disponível para o mundo que um dia se alimentou de sua hesitação e se transformar na consequência que homens fracos tentam desesperadamente evitar. Você não anuncia sua ascensão através de declarações. Você a demonstra através de como vive. E agora, você nunca mais retrocede. Você jamais nasceu fraco. Essa condição foi artificialmente instalada, moldada através de expectativas sociais, suavizada pela culpa programada e controlada por emoções que nunca foram verdadeiramente suas. O mundo o ensinou a ser agradável acima de tudo, educado mesmo quando desrespeitado, perdoador mesmo quando traído. Eles o treinaram para responder quando deveria observar, explicar quando deveria agir, hesitar quando deveria avançar. Cada vez que você seguia essa programação, um fragmento de sua força natural era sistematicamente extraído. Mas agora, essa versão domesticada de você foi definitivamente eliminada. Você a matou através da compreensão. Se desapegou do barulho mental que obscurecia sua visão, removeu a necessidade compulsiva de ser universalmente querido e recuperou a força que sempre foi sua por direito. A suavidade que o tornava fácil de manipular
foi substituída por silêncio estratégico. A hesitação que atrasava seu progresso foi eliminada pela velocidade de decisão. A dependência emocional que o acorrentava a outros agora é poeira sob seus pés. Você se transformou em algo mais, alguém fundamentalmente diferente. Não frio por crueldade, mas frio por clareza absoluta. Você não se move mais para agradar expectativas alheias. Você se move para dominar territórios. Você não fala mais para ser ouvido passivamente. Você fala para ser obedecido imediatamente. Você se desfez de cada fraqueza que a sociedade elogiava como virtude. Construiu uma mente que não se fragmenta sob pressão extrema. Se tornou uma presença que não implora, não persegue, não explica. Quando necessário, você não reage emocionalmente. Você simplesmente desaparece da situação. E quando retorna, tudo mudou porque você fez questão de que mudasse. Você se transformou no perigo que as pessoas intuem, mas não conseguem decifrar completamente. A calma que precede algo irreversível. Aquele que deixa outros em dúvida e arrependimento. O poder agora parece natural em você, não forçado, não fingido, mas conquistado através de trabalho interior disciplinado. Não porque você gritou mais alto que os outros, mas porque não precisou gritar. Não porque lutou mais violentamente, mas porque nunca ofereceu a luta que eles esperavam e se prepararam para vencer.